Olá pessoal, dando continuidade então às nossas aulas, de suprimentos e administração de materiais. Vamos começar a aula de hoje, de agora, falando sobre compras internacionais. Bom, como nós vamos seguir o mesmo processo das compras nacionais? A mesma coisa, não é? Requisição dos usuários, nós vamos fazer as cotações internacionais, nós vamos fazer o que nós vamos dar o nome aí, ou recebe o nome, né, perdão. As cotações são as proformas, invoice, aquilo que a gente manda para os fornecedores externos, né, aqueles internacionais, onde eles vão preencher as mesmas informações, né, dados dos produtos, quantidades, data de pagamento, enfim, todas as informações técnicas sobre o produto e sobre as condições de fornecimento daquele material. Nós vamos analisar as cotações, negociar e definir fornecedores. Exatamente da mesma forma, tá? O que muda são as relações aqui de documentação, né? Que nós vamos aprofundar aí mais para frente, se não nas aulas de suprimentos, mas nas aulas de comércio internacional. O que muda aqui são os processos e os documentos envolvidos, né? O banco envolvido, enfim, como nós vamos definir todos esses processos, como isso tudo funciona, né, no mercado. Mas o trabalho de suprimentos, ele não muda muito, sendo nacional ou internacional. O que muda, na verdade, é que nas compras internacionais, as formalidades levam a outro tipo de documentação, a outro tipo de negociação, e aí envolve um pouco mais o financeiro, por normalmente você ter que negociar com bancos, não é? As condições de pagamento, as garantias, por você ter que negociar também com despachantes aí envolvidos ou não, se você vai fazer todo o processo você mesmo, se você vai transferir, terceirizar uma parte desses serviços aos despachantes que fazem aí toda a parte de documentação nos sistemas do governo, né, no Camex, no Siscomex, enfim, para que o produto, né, para que o recebimento do produto, a receita, a conferência, o pagamento dos fretes internacionais e tudo que esteja envolvido, o processo seja facilitado por esses contatos através do despachante que faz todo esse trabalho. Ou se nós vamos preferir fazer esse trabalho internamente, não é? Isso é uma decisão que cada empresa toma, ou se tem lá um departamento completo de importação e exportação, ou se faz apenas a parte interna e depois manda toda a documentação faz a negociação e manda toda a documentação para os despachantes, que vão cuidar aí da formalização, né, desses processos e documentos. Preparar e submeter as aprovações e enviar as ordens de compra, que são as purchase orders, para os fornecedores, não é? Então é o mesmo esquema, receber a requisição, fazer as cotações, não é? Prospecção de fornecedores, se não tiver no mercado nacional, no mercado internacional, né? Mandar as proformas, receber as proformas invoice com todas as informações necessárias, negociar, cotar frete se for necessário, não é? Cotar seguros, enfim, vamos conversar um pouco mais sobre compras internacionais daqui para frente, ok? As purchase orders, né, que são as ordens de compra, tem lá o mesmo processo de aprovação, por quem passa, por quem não passa,
quem vai dar aprovação, quem é responsável pelo quê, todo o follow-up que temos que fazer em ordens de compra, acompanhamento. Existem sistemas mais voltados para essa área. Eu vou citar aqui o Average, né, que acho que hoje é integrado ao MicroSiga, não é? E ele faz todo o gerenciamento desses processos todos aqui de follow-up, de atendimento, de datas, de prazos, de documentos, enfim. Bastante útil. Vamos também realizar aí os follow-ups nos fornecedores, não é? E acompanhar pelo sistema, por e-mail, enfim, né? Telefone, quais são as novidades, como andam os nossos pedidos, em qual status ele se encontra, se já está em produção, se não está em produção, quando entra, quando sai, quando estará pronto, se nós vamos fazer inspeção de embarque, nós vamos contratar um serviço de inspeção de embarque lá no país que vai sair o material, enfim, tudo que envolve processo de importação. Geralmente nós temos que ter aí compradores especializados, não é, pessoal? Que fala além da língua local, que fala inglês, que fala espanhol, pelo menos, não é? E se for bem específico, não é? Se, por exemplo, nós estamos trabalhando numa empresa que não fabrica, mas importa tudo, né, de uma outra empresa situada num determinado país, aqui é a língua do país que será exigida para o comprador, além de todo o conhecimento técnico que nós vamos abordar aqui. Manter informações atualizadas dos status dos pedidos, conforme vimos aqui, não é? Traduzir todas essas informações para os nossos clientes internos. Negociar com despachantes, como eu falei aqui, os despachantes vão cuidar da documentação, né? A documentação que tem que pagar impostos, né? A documentação quando você... nós vamos discutir os processos, né, direitinho aí no módulo de comércio exterior. Aqui nós estamos apenas seguindo os processos de suprimentos, tá? Mas os despachantes vão cuidar aí do pagamento dos documentos necessários, né, para pagar o IPI, para pagar o ICMS, para pagar PIS/COFINS, não é? Quando que você vai ter o embarque autorizado lá, quando você vai ter a mercadoria liberada para você fazer a internação, né, para você contratar os transportes, para você trazer o material para a sua fábrica. Tudo isso o despachante pode te ajudar bastante, não é? Negociar com embarcadores, a condição de frete, alguns despachantes também já fazem isso. Mas se você quiser fazer, você contrata o transporte tanto internacional, não é? Desde a saída do seu fornecedor até o navio, ou ele se responsabiliza por isso. Vamos conversar um pouco sobre Incoterms um pouco mais para frente. E como que o navio, a contratação do navio, a contratação de seguros, a contratação do desembarque aqui, né, de onde vai desembaraçar o material, se nós vamos trabalhar com portos secos mais próximos da nossa localidade, ou se vamos desembaraçar o material no local da receita e já trazer direto para a nossa fábrica, enfim. Tudo isso são processos que o comprador, né, internacional precisa conhecer. Para isso ele precisa ser alguém da área de comércio internacional. Aqui vamos discutir apenas sobre processos, né, da forma mais simples possível. Informar os requisitantes, sempre manter os requisitantes informados sobre as datas previstas para a chegada do material, se o fornecedor vai mandar algum material de teste na frente, para que sejam realizados os testes e aprovados o embarque aqui, ou como eu disse antes, se a gente vai contratar empresas lá que vão fazer esses testes para nós antes do embarque do produto, né, para que seja aprovada
o embarque e ocorra tudo bem na hora que chegar o material aqui, para não termos problema de devolver, né? Imagina devolver um material lá para Índia, né? Não vai sair barato. E tem toda a discussão aí, porque uma vez que já foi pago o material, aí piorou, né? Como é que vai receber de volta? Então, algumas inspeções são necessárias. Controlar a agenda de pagamentos de taxas, impostos, fretes, serviços aduaneiros e seguros. Aquilo que a gente falou, não é? A gente vai ter aí uma série de processos voltados, né, para comércio exterior, comércio internacional, que devem ser acompanhados por alguém com experiência, alguém que conheça dessas atividades, um comprador bem específico, não é? Um comprador especializado, com treinamento, com conhecimento, se possível com experiência. Muito bem. Continuando, receber todas as cópias dos documentos de importação, encaminhar ao despachante para a liberação portuária, ou seja, tem documentos que são recebidos por nós e nós devemos encaminhar esses documentos ao despachante para que sejam efetuada lá a liberação no porto, né? O desembaraço da mercadoria, ele vai entrar com o processo de desembaraço, com toda a documentação de impostos que nós pagamos, com a fiança do banco, com as autorizações da Receita, se é um material que precisou de autorização para importação. Todo o processo de importação vai ser encaminhado pelo despachante ou por um especialista da própria empresa, né, no caso, na Receita Federal, para a liberação, para o desembaraço do material. Manter arquivos atualizados de todos os documentos pertinentes ao processo de importações para fins legais, não é? A gente já falou aqui tudo aquilo que é importante manter em arquivo, em sistemas integrados ou em arquivo físico mesmo de papel, para qualquer representação legal ou auditorias, né, que venhamos a sofrer aí, tanto interna como externas. Tudo isso é bem importante, a documentação estar em dia sem faltar nenhuma informação. Sistematizar informações sobre os processos para auxílio dos requisitantes e pesquisas gerais, ou seja, da mesma forma lá que o requisitante, né, de qualquer material vai acompanhar sua requisição, se está já em ordem de compra, se já está em produção no fornecedor, se já recebeu o material. Aqui é a mesma coisa, não muda nada, e aquele sistema Average que eu citei aqui, ele faz estou dando esse sistema como exemplo, tá? Existem outros aí que precisam ser pesquisados para saber o que cada um deles te proporciona, né? Qual é a aderência que cada um deles oferece ao seu processo, ao seu trabalho, à sua empresa, ao seu produto. Muito bem. Vamos agora falar um pouco sobre Incoterms, né? Nós vamos aprofundar esse assunto, como eu disse, nas aulas de comércio internacional, ok? Logística internacional. Isso aqui é apenas para que nós tenhamos um primeiro contato, né? Para discutirmos aqui somente os processos de suprimentos. O que são os Incoterms? Eles são contratos. Contratos de quê? De transportes, né? Qual é a condição do transporte que eu estou comprando o material, né? Então, a primeira condição aqui é a de partida, ou seja, ex-works. O que significa isso? É que eu sou responsável por todo o transporte, ou seja, eu vou pegar o material lá no meu fornecedor, eu vou contratar um transporte local para levar até o porto, da porta do meu fornecedor até o navio, até o porto, né? O embarque, eu vou contratar a empresa que vai fazer o embarque, eu vou contratar o navio, eu vou contratar todos esses seguros,
eu vou contratar a empresa que vai desembarcar isso do navio, eu vou contratar a empresa que vai coletar esse material depois do desembaraço, né? Eu vou contratar todos os serviços de despachante, eu vou pagar todo mundo diretamente, ou seja, o fornecedor ele só está preocupado em produzir, todo o restante é por minha conta. Então eu vou negociar lá na Proforma Invoice isso com ele. Olha, você apenas me passe o preço sem o transporte externo, porque esse eu prefiro pagar. Porque eu tenho fornecedores melhores, ou eu penso que tenho, ou eu quero fazer, enfim. O meu seguro é melhor, as minhas condições são melhores. Não é muito usual, mas é assim que funciona, né? Se você quiser esse tipo de contrato, você faz. Ou se não, você tem aqui o transporte principal não pago, não é isso? Ou seja, o fornecedor será responsável pelo transporte até o navio. E de lá para cá, sou eu que vou pagar tudo, não será ele. Não é? Então, eu tenho aí o FCA, que é Free Carrier, ou seja, o transporte para cá é meu, o Free Alongside Ship, né, do lado do navio, o Free On Board, ele vai ser responsável pelo material e o seguro dele será responsável pelo material até a bordo do navio, no Free Alongside Ship até ao lado do navio, né, até a muralha ali do navio, o Free Carrier até o carregamento somente, né? Então ele vai carregar o material para mim, depois o problema é meu, né? No Xworks aqui não, eu sou responsável inclusive pelo carregamento do material, né? No meu transporte lá, que eu contratei também. Transporte principal pago, ou seja, o fornecedor vai mandar para mim todo no preço do produto, né, também o transporte pago. Além, ele vai ser responsável então pelo transporte interno lá no país dele e o transporte principal, o custo e frete, que é o custo, seguro e o frete, né, que é o CIF. O FCR é só custo e frete, não tem seguro. O carriage paid to, né, ou seja, ele vai pagar inclusive o desembarque aqui, né? Vai deixar o material pronto para o meu transporte, para ser carregado no meu transporte. Ou além disso, ele também vai pagar o seguro sobre isso. Tudo isso vai estar embutido no preço do produto, sim ou não. Esse é o ponto, tá? Desses contratos. O preço que eu estou pagando, tá? Em comércio internacional, quando discutirmos aí sobre o que é aceito, o que não é aceito pela Receita, qual é o custo do material, o que entra nesse custo, nós veremos que tudo isso entra, até o seguro e o transporte externo. O que não entra no preço do produto é o frete e o seguro interno, ou seja, do porto até o meu endereço. Isso para quê? Para a questão de valoração aduaneira, para a conferência da Receita Federal. Essas informações todas são importantes. Por isso que é importante saber qual o contrato de frete que nós vamos fazer, né? Qual é a responsabilidade do fornecedor, onde ela começa, onde ela termina, e qual que é a nossa responsabilidade. Todos esses incoterms, esses contratos, eles servem para isso, né? E aí nós temos os incoterms de chegada, né? Delivery at frontier, ou seja, em front, ele entrega o material na nossa fronteira, né? Na fronteira do país lá. Depois disso a responsabilidade é minha. Ou delivery de ex-ship, né? Entregue após o navio, ou entregue em ex-quay, né? Entregue em outro local que eu determina, né? O DDU, Delivery Dutch Unpaid, aí eu
pago tudo, só não faço desembaraço, levo o material até minha porta, ou delivery duty paid, aí que eu pago tudo, inclusive o desembaraço. Eu não, né? O fornecedor, tô falando, ele paga tudo, entrega o material na minha porta. Esse é o contrário do Ex-Works. O Ex-Works eu sou responsável por tudo e aqui o fornecedor é responsável por tudo. Aqui no Brasil esse delivery duty paid aqui não é possível, porque somente os importadores brasileiros, né, as empresas brasileiras podem fazer o desembaraço. Empresas estrangeiras não podem realizar isso aqui no Brasil. Então, há o que é possível e o que não é possível legalmente. Muito bem, gente. Então, assim, apenas como introdução aí na área de comércio internacional, a gente falou um pouco sobre processos, sobre aquilo que é necessário, sobre os contratos, né, de serviços, de fretes, de seguros, de despachantes, né, de Receita Federal, tudo aquilo que envolve comércio internacional. Super importante, um especialista na área, óbvio, não é uma área para tentar a sorte, né? Temos que ter experiência e fazer bem feito, porque os custos envolvidos são altos, as quantidades normalmente são quantidades também altas, né? Digo aí para a empresa de transformação, e devolver material é impraticável, não é? Então, porque normalmente o fornecedor ele recebe quase que à vista, né? E você, na verdade, faz um contrato com o banco e fica devendo o pagamento ao banco, que antecipou o dinheiro para o fornecedor. E você vai pagar isso ao banco. Então, é quase que prejuízo. Ter que devolver material é quase que impossível. Vamos falar de nível de satisfação interno. Temos que estabelecer aí critérios, né, que são KPIs também, para medir o índice de satisfação interna, né, dividido por famílias de materiais, visando melhorar o relacionamento com os clientes internos, tá? Não é muito incomum atritos, tá, entre os departamentos na empresa, não é? O PCP ele quer uma coisa, a produção quer outra, o PCP quer a produção de lotes menores, a produção quer lotes maiores, né? O departamento de compras quer comprar lotes maiores também, porque é mais fácil, é menos trabalho, menos requisições, menos processos, né, de aprovação, enfim, envolvido, mas nem sempre é possível. O financeiro já, ao contrário de compras, quer lotes menores, o pagamento fica mais dividido, né, não há dispêndio, não há disponibilidade de dinheiro tão grande, enfim. Cada um tem o seu foco, né, no dia a dia, mas a gente tem que achar um bom consenso aí. Para isso a gente tem que medir os nossos clientes, a satisfação dos nossos clientes, né? O que eles querem, o que é possível e o que atende com uma boa dose aí de razão, não é? A razonabilidade aí da coisa, como a coisa pode ficar melhor para os dois lados. Isso é super importante. Então, podemos fazer aí pesquisas, não é? Com os nossos clientes internos, para saber sobre prazos, sobre condições de atendimento no departamento de compras, né? Junto com isso, reuniões com os setores envolvidos aí, com os nossos clientes internos, né? Ou qualquer outra forma de colher informação, né? Para que possam ser utilizadas para melhorar os processos e a comunicação com os requisitantes. Às vezes, quando estamos lá cheios de serviço, com muito trabalho, estamos atolados, não é? A comunicação ela fica em segundo plano, porque os requisitantes mandam lá, às vezes, algumas requisições com descrições insuficientes e simplesmente alguns compradores devolvem aquilo ou nem olham, né, direito, falam, ó, tá mal feito, refaz. Isso geralmente gera muito ruído interno, né? Muitas reclamações. Então, assim, temos que entender que estamos aí no meio de processos e somos prestadores de serviço, né? Para os nossos clientes internos.
que não podem realizar compras, não é? Quem pode fazer essa atividade somos nós. Temos que fazer por eles, fazer bem feito, pensando no bem da empresa, mas o requisitante, o usuário, ele não é nosso inimigo, ao contrário, ele está jogando o mesmo jogo, está no nosso time, inclusive. Então temos que fazer o melhor possível para atendê-lo e medir a satisfação desses clientes internos, para sempre que pudermos fazer o melhor, melhorarmos nossas relações internas, assim como fazemos com os fornecedores externos. Muito bem, vamos falar aqui de informações da engenharia, né? Os processos de compras dependem fundamentalmente das informações e especificações técnicas dos itens de cadastro e principalmente dos itens de compra não cadastrados, né, aleatórios, pois a eliminação dos desperdícios dependem disso. O que nós estamos falando aqui? Aquelas compras que não são usuais, né, de itens que precisam ter uma especificação muito bem feita para que uma máquina, vamos comprar uma máquina, né, não existe um cadastro de compra aí uma máquina. Não, ela tem que ter uma especificação técnica, não é? Nós estamos falando de itens que valem muito dinheiro e que tem um prazo muito grande de produção lá pelos nossos fornecedores e que envolve uma série, às vezes, de fornecedores e não apenas um. Então, toda a especificação técnica desses itens ela é de fundamental importância, né, de assertividade para os processos de suprimentos. Sem falar nos itens de compras cotidianas, que também tem que ter um cadastro muito bem feito. Então, às vezes, alguém pede lá um material, só que esse material não tem um cadastro. Existe lá um processo de cadastro, que também tem um tempo, tem um lead time. Então, às vezes, um desenvolvimento de produto, eles têm que pensar em tudo isso, não é? Em desenvolver o produto, em desenvolver os materiais, em cuidar de todos os cadastros, para que quando chegue, né, as primeiras compras lá, exatamente emitidas pelos desenvolvedores, né, pelos técnicos, pelos engenheiros da área de desenvolvimento de produtos, até suprimentos, quando chegue isso em suprimentos, isso já possa chegar com todos os itens bem especificados, bem cadastrados, seguindo todo aquele critério de padronização que é necessário para que compras faça o seu trabalho daí para frente bem feito, ok? Manter os sistemas de informações já atualizados com a engenharia é quem define as especificações. Tudo isso que a gente discutiu até agora, né? Falou até o momento. A engenharia de produto, engenharia mecânica, técnica, produção, seja lá quem for, vai fazer o trabalho deles, né, junto com o desenvolvimento de produtos, vão fazer todos os cadastros. A hora que tudo estiver pronto, é que compras vai começar a receber as primeiras requisições aí de tópicos, né, de amostras, de exemplos, para a gente colocar em prática a produção daquele item. E o próprio PCP vai estar alinhado com isso, né, com a engenharia, com a produção, com os suprimentos, para que tudo ocorra dentro do prazo que deve ocorrer. Muito bem. Informações do PCP, né, ou PPCP, né, Planejamento, Programação e Controle de Produção. Né? Esse setor nas indústrias, normalmente, são os clientes internos mais exigentes, né, pois esses processam as informações recebidas dos clientes e as transformam em ações para estabelecer o ritmo da produção, o que deve ser comprado de perto por suprimentos, e para isso temos que criar um grau de flexibilidade a contento. É tudo aquilo que a gente falou a respeito de desenvolvimento de fornecedores com capacidade, com flexibilidade, para atender essas necessidades aqui que o PCP, que é um centro nervoso de informações, né, ele está processando informações de clientes, de vendedores, de pedidos, de programação de vendas,
e transformando isso em ações dentro da fábrica, que a fábrica deve agir, né? Como ela deve agir, o quanto ela deve fabricar, em que máquinas, né? Qual é a capacidade dessa fábrica, se vai trabalhar um turno, 2 turnos ou 3 turnos, enfim. E todas essas informações, elas virão para compras em forma de lista de materiais ou de requisições de compras, que nós vamos ter que transformar tudo isso em informações para os fornecedores. E para isso, quanto mais flexibilidade a gente conseguir do mercado, melhor a gente vai atender as necessidades do PCP, que a fábrica vai ter que transformar em produto e a logística vai ter que entregar aos clientes dentro dos prazos que o PCP determinou, ou calculou, ou cumpriu a exigência dos nossos clientes. Tá perfeito? Muito bom. Então, vamos ali um pouco agora alinhar o que é a folha de processo, né? Aquilo que a gente falou aí muito durante as aulas sobre a quantidade de materiais, como é feita a explosão de materiais lá no MRP, não é? Então, a folha de processo, ela tem lá a estrutura de matérias-primas utilizadas na aplicação da produção de cada produto na unidade unitária, de preferência a menor unidade possível. Para quê? Para reduzir aqui a possibilidade de compras exageradas, né? Então, assim, é colocado o peso em gramas, é bem calculado até o quarto, quinto ou sexta casa decimal, a quantidade de matéria-prima, de materiais auxiliares, o tempo de fabricação, né, de cada processo de fabricação. Então, é uma estrutura um pouco complexa, mas de muito fácil entendimento. Quem pega uma folha de processo na mão entende quais são os processos que aquele produto sofre, quais são as quantidades envolvidas, não é? Quais são os tempos, os métodos, né, que aquele produto sofre, e tudo isso serve depois para custos, né, para medir os custos da produção, o custo padrão. Aquele custo padrão é o custo ótimo, é aquele custo que está nas folhas de processo. Processos de produção envolvidos, mão de obra direta e indireta, quantificada, máquinas ou processos artesanais e manuais, até processos de embalagem, processos de montagem, tudo isso está lá na folha de processo. É um banco de dados com informações precisas e atualizadas. Então, a engenharia estará sempre fazendo novos testes, né, de novos produtos, novos processos. E ela sempre está atualizando essas informações lá. E essas informações, elas serão utilizadas em toda a rodada de MRP que nós fizermos. Se nós fizermos um MRP por mês, e depois que vai balizar, né, que vai ser a base de sustentação para as nossas compras, depois nós vamos rodar esse MRP semanalmente ou diariamente para fazer as nossas reprogramações, né? E se algumas informações já foram corrigidas na folha de processo, ela já vai aparecer como necessidade ali de material, né? Necessidade essa que nós precisamos atualizar, seja ela para mais ou para menos. Precisamos atualizar junto aos nossos fornecedores. A utilização do sistema de custeio e formação de preço. Ou seja, além do sistema de custo, lá o custo padrão, isso também vai servir para a formação do preço, né? Porque depois que você tem o custo, você vai acrescentar, porque dentro desse custo vão estar os custos fixos, os custos variáveis, não é? Dentro da folha de processo, normalmente você tem mais os custos variáveis. E aí depois você vai acrescentar por rateio ou qualquer outro processo que a empresa utilize de gestão de custos, o custo fixo, para que a gente chegue numa valoração de produtos, né? O quanto aquele produto, cada produto custa para a empresa. E aí nós vamos inserir nesse cenário, né, de custo
os impostos, as taxas, né? O lucro, a margem, qual é a margem que a gente quer, e aí nós vamos formar o preço do material. Então, veja a importância da folha de processos e o quanto essa deve ser trabalhada pela engenharia para estar o mais próximo do correto, não é? É isso aí. Essa aula ela termina aqui, um pouquinho mais curta que as outras aulas, porque as outras foram bastante longas. E nossa última aula, sexta e última aula, nós vamos começar a finalizar o assunto de negociações, ok? Muito bom. Agradeço até aqui e até a nossa próxima aula. Um abraço.